Meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje a gente vai continuar a implementação do projeto Library, que é inspirado no repositório do usuário DDD by Example. E hoje, especificamente, a gente vai tratar de duas coisas que são importantes, né? Uma que é como controlar a concorrência para realizar o empréstimo de uma cópia, né, de um exemplar, e aqui no código, por enquanto, eu estou chamando de instância, aí de um livro, que afinal de contas, né, é real a parada que talvez você tenha um exemplar só disponível, duas pessoas podem entrar pelo sistema para querer solicitar aquele empréstimo e alguma delas vai perder na hora na hora do empréstimo em si. E uma outra coisa que a gente vai fazer aqui também hoje, né, que faltou do último episódio, é na hora que a gente um exemplar, uma instância de um livro, tem uma lista de empréstimos para controlar, né, se os empréstimos daquele livro já foram devolvidos, daquela instância já foi devolvido ou não, para que ela fique disponível para ser emprestada para outra pessoa. E ali tem um problemazinho de consistência, que quando a gente cria um empréstimo, é importante que a instância, que tem uma lista de empréstimos, também seja atualizada. A gente vai resolver essas duas coisas aí. Meu rosto está meio escuro aqui, né? Porque eu estou contra as nuvens e tudo mais, mas eu quero também que você veja um pouco aí da paisagem onde eu estou, né? Não que seja uma paisagem muito bonita. Tá bom? Então, vamos nessa aí. Primeira coisa, vamos lá para o código. O código já está rodando, né? E o código que a gente precisa fazer agora é o seguinte, ó, se a gente vier aqui pelo fluxo, eu tenho aqui um request de um novo empréstimo, esse código, né, vai me gerar aqui um novo empréstimo, né, aí eu tenho aqui o livro que cria o empréstimo, eu verifico se esse livro pode ser emprestado para o usuário, seleciono uma instância, né, que está disponível para ser emprestada, aqui uma instância como uma pessoa que sai aqui no canal já me sugeriu, né? Eu posso chamar aqui de exemplar, eu acho que é até mais conectado com o domínio em si. Verifico se essa instância está disponível para empréstimo. E aí, se a gente vai voltar nisso na hora que eu falar aqui da concorrência, né? E aí eu crio o empréstimo. Quando eu crio o empréstimo, eu venho aqui, né? De novo, me defendo de novo, né? Verificando se a instância aceita ser emprestada para esse usuário. Então lembra que aqui tem muito da programação defensiva, né? Cada um dos métodos ou construtores do meu código não sabe o que aconteceu anteriormente. Então eu vou me defendendo seguidamente aqui, né? Para conseguir que o meu código não funcione de maneira equivocada. Rapidinho. Não, tava bem escuro o outro, não tava nem me vendo aqui na hora que eu tava gravando, então vou deixar assim, e fica, enfim, né, fica pior aí a visualização, que não tem árvore atrás. Mas, bom, então vamos lá, né. Então, o que acontece? Aqui quando eu crio o empréstimo, eu associo esse empréstimo a essa instância, só que a nossa instância, ela tem uma lista de empréstimos. E aí, é importante no nosso código, né, manter essa consistência aí, porque você não sabe quando uma instância vai ser utilizada e pode ser que você crie um empréstimo e quando você vai verificar se aquela instância está disponível, né, só para mostrar o exemplo de código aqui, ó. Eu vim aqui e criei um empréstimo para essa instância. Isso quer dizer que nessa linha aqui de baixo, agora, eu teria que fazer algo mais ou menos assim, né? Em algum momento eu posso querer fazer algo assim. Instância disponível para empréstimo quer dizer que ela não está mais. E quando eu gravar isso no banco de dados e a próxima requisição chegar, né, carregar de novo essa instância, carregar o objeto e os mapeamentos forem conectados ali através do Hibernate, esse código vai rolar. Mas em memória, ele não vai rolar, né? E eu gostaria que ele continuasse funcionando. Então, você tem algumas maneiras aqui para fazer. Eu poderia vir aqui, direto do empréstimo, e fazer algo mais ou menos assim, ó. Instância selecionada, ponto, adiciona o empréstimo. Esse é um possível código que pode rolar. E ele funciona e eu garanto, né, essa consistência. Sempre que o empréstimo for criado, a instância vai ser atualizada com esse novo empréstimo. O que é ruim dessa implementação aqui, né? Um dos pilares aí que eu deixo lá no GitHub, né, na lista de pilares de um dev ou de uma deva eficiente,
é que você não deveria alterar referências que não foi você que criou. Então você não sabe de onde veio essa instância selecionada, você não sabe se o método adiciona já foi chamado ou não foi chamado. E inclusive, né, se você chamar adiciona 2 vezes, pode ser que coloque 2 empréstimos na mesma instância. Então, obviamente, você vai ter que se defender, né? É importante que o método adiciona, pouco importa de onde ele foi chamado, é importante que de alguma maneira ele seja, né? Ele se defenda na hora que a gente for implementar aí. Então, mas geralmente eu não faço isso justamente para conseguir manter o tracking da chamada, né? Então eu não quero, será que eu já chamei adiciona? Será que eu não chamei? Ou algo do gênero. Não quero fazer isso. Então, como que eu vou implementar aqui? Eu não vou botar esse código aqui. E eu vou deixar esse código aqui, ó. Porque nesse ponto do sistema aqui no Cria Empréstimo, eu tenho visão que a instância selecionada foi, a gente conseguiu, né, buscar essa instância aqui nesse ponto. Então, se eu busquei aqui nesse ponto, eu posso vir aqui agora, fazer assim, instância selecionada, ponto adiciona esse empréstimo aqui. Vou criar o método, né? Aqui, aqui criou adiciona, né? E aqui eu vou querer fazer, né? Dis.empréstimos.add empréstimo aí. Só que tem um detalhe interessante agora, né? Eu quero, né, eu quero que a minha lista de empréstimos, beleza, seja mantida de maneira ordenada. Mas ao mesmo tempo, eu não quero que existam empréstimos iguais nessa minha lista, né? Então a gente já vai cuidar disso aqui agora. Então só voltando aqui, né? A gente precisa manter, no meu ponto de vista, nesse momento do código, é importante manter essa ordenação, né? Porque uma futura alteração, uma alteração que eu poderia fazer agora no meu disponível para empréstimo é simplesmente verificar se o último empréstimo, se ele já foi devolvido ou não. Eu não preciso iterar por todos os elementos ali do empréstimo ou algo do gênero, beleza? Então, como é que a gente pode fazer isso daqui, ó? Se eu quero ter empréstimo, se eu quero ter, né, garantia, se eu preciso saber que não rola elementos iguais, eu já não tenho que usar um list. Eu tenho que usar um set, porque o set é uma coleção já aí é uma interface, né, cujas implementações aqui dentro do runtime do Java supostamente deveriam seguir a regra de não permitir elementos iguais. Então aqui eu poderia usar um set. Só que aqui ao invés de ser uma relist, aí eu poderia, sei lá, aqui eu poderia usar um hash set. Vamos supor, né? Aqui. Só que se eu utilizar um hash set, eu não estou mantendo a ordem. E sem manter a ordem, e aí isso não é interessante, né? Aqui para o meu código. Então o que é que eu vou fazer? Ao invés de ser um hash set, eu quero aqui que seja uma tree set aqui para mim. E aí uma coisa que é legal de fazer aqui, ó. Se a gente vem aqui na tree set, a gente vai ver que uma tree set, só um segundo, ela é um navigable set. E um navigable set literalmente, ele é uma sorted set aqui, beleza? Então, o que a gente quer aqui, na verdade, não é qualquer tipo de set. É um sorted. Meu Deus, tá bem troncho aqui, né? A minha versão do meu sistema operacional com o meu Eclipse. Então, o que eu quero é isso daqui, um sorted set para empréstimo. Só que, se eu deixar um sorted set, na hora que ele for reiniciar aqui, então deixa ele tentar reiniciar aqui o contexto do Spring, né? Ele vai reler os mapeamentos. Só para a gente ver uma paradinha, ó. Olha o que ele fala aqui pra gente, ó. A sorted collection must define in ordering or sorting. E aí, eu tenho que definir, né? Porque como que ele vai
ordenar, né? Porque você fez uma query, você buscou uma instância e fez a query do banco e fez a query lá no banco de dados para em algum momento recuperar os empréstimos daquela instância. Qual que é o critério de ordenação que ele vai fazer aqui, que ele vai conseguir implementar, né? Como é que ele vai ordenar os empréstimos ali na nossa memória? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, lembra que a gente tem que manter a consistência pelos dois lados. Você tem que manter a consistência em memória. Então, como é que o empréstimo se compara com outro empréstimo? E você tem que ensinar para a implementação da JPA como é que ela vai recuperar aqueles qual que é o critério de ordenação que deve ser utilizado para recuperar os empréstimos na hora que essa query for feita, para manter a consistência aqui da parada, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou vir aqui, né, e vou dizer que os empréstimos agora, eles são comparáveis, né? Então, o empréstimo é comparável com o outro. Então, eu vou vir aqui e vou implementar este método, que é vou implementar a interface, né, que é a comparable, e aqui eu tenho o outro empréstimo, e eu vou dizer o que, né, que eu quero comparar o instante, aqui, perdão, né, eu só tenho aqui o instante de devolução. Então, agora aqui, eu vou ter também, né, o instante do empréstimo. Então, eu vou ter o instante do empréstimo, que ele é um instant.now aqui, né? E agora, eles vão ser comparados como se o instante do empréstimo desse compare to o instante do empréstimo do outro. Pam, 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 pam. Agora eu já sei que ele vai botar o quê? Um instante, cada empréstimo que vai sendo feito, né, um depois do outro, vai ser colocado naquele sorted set, que nesse caso eu estou utilizando a tree set, para ir sendo ordenado da maneira que precisa aqui. Então, de novo, né, se eu vier aqui, ele vai reclamar de novo, né? A sorted collection must define ordering or sorting aqui. Então, lá vou eu agora, para ele não ficar tendo que fazer essa ordenação na memória, né? Então, eu tenho que vir aqui, se eu não me engano, tem uma annotation, tem que ser uma annotation aqui da JPA, que é o order by. Order by, eu posso passar aqui, né? Qual que é o critério de ordenação desse empréstimo? Então, eu acho que vai ser assim. Order by, instante empréstimo, ASCII, aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho que botar só assim. Eu nem lembro como é que eu tenho que colocar. Vamos ver aqui o que é que ele vai falar. Se vai reclamar, se não vai. Algo do gênero. Bom, agora aqui já foi. Então, o que é legal aqui, né? Eu mantive a consistência nas duas pontas. Eu quero ter ordem. Se eu quero ter ordem, eu utilizo um sorted set. E eu explico para a minha implementação do ARM, que no caso aqui, né, estou usando a JPA como especificação e o Hibernate como implementação, como que ele deve carregar esses empréstimos aí, né? Como é que ele deve relacionar esses empréstimos com a instância. E uma coisa legal, num sorted set, né, no tree set, por exemplo, o comparable aqui, né, ele é utilizado como critério de igualdade. Então, se eu tenho duas instâncias que foram, dois exemplares, né, vamos supor aí, que foram que rolou empréstimo aí, né, perdão, se eu tenho dois empréstimos exatamente que aconteceram no mesmo instante, ele vai dizer que não consegue adicionar aquele empréstimo dentro da instância. Então, o que é legal aqui, ó? Se por acaso, né, o código de alguma maneira chamar esse método adiciona duas vezes na mesma instância aí, né, para criar empréstimo, ainda dá para você se defender aqui, ó. Boolean adicionou, e aqui você consegue fazer a programação defensiva, né? Assert is true na verdade aqui, né, não é o is true, porque o is true ele verifica parâmetro. Então, assert state adicionou alguma coisa
por algum motivo, a adição do empréstimo falhou para esta instância. Será que rolou problema de concorrência? Então, essa aqui é um possível motivo, né? Um bug, porque sempre que vai adicionar, sempre que a gente vai criar um empréstimo, olha os passarinhos, sempre que a gente vai criar um empréstimo para uma instância, deveria funcionar. Mas, se por algum motivo não der para adicionar esse empréstimo ali na instância, o seu código está protegido de funcionar de maneira equivocada. Beleza? Lembrando que se o compare to retornar 0, quer dizer que eles são iguais aí na comparação e a TreeSet não vai permitir aí. Então vamos só verificar se tudo continua rolando. Por sinal, né? Deixa eu só voltar aqui. Eu fiz o código já no início aqui, né? Eu vim aqui no livro e adicionei. Então, de novo, né? Só para relembrar. Eu faço essa parte do adicionar por aqui para manter o pilar que é. Eu não quero mexer em referências que eu não sei de onde vieram e tudo mais. É só isso porque facilita o tracking aqui, né? Lembrando, se a gente estivesse aqui dentro do empréstimo e tivesse chamado adiciona, o nosso método adiciona já está protegido. Se alguém chamar o adiciona 2, 3 vezes no mesmo fluxo para o mesmo empréstimo, chamou a segunda, vai dar pau. Mas o melhor é que ninguém chame 2, 3 vezes no mesmo fluxo. Por isso esse pilar de não mexer, né? De não chamar métodos que possam alterar as referências, dado que você não conhece, né, de onde vem essa referência. Então, vamos aqui no Insônia e vamos fazer vamos fazer um fluxo aqui, ó. Vou tentar criar um livro. Então criar um livrozinho. Ops. Criou esse livro, agora eu vou criar uma instância. Criou uma instância, eu vou criar um pesquisador. Aqui, né, vou querer solicitar um empréstimo de um pesquisador para esse livro. Aqui, conseguiu solicitar. E agora, se eu quiser pegar, né, se eu quiser pegar o empréstimo para esse mesmo livro, lembra que a gente não deveria poder aqui, né? Opa, ó, deu bad request, 400 aí. Este livro não está disponível, né, para empréstimo nesse momento. Então, essa parte está resolvida. E o que é legal desse código, né? De novo, a gente manteve o requisito e utilizou as construções que são prontas na linguagem, no caso aqui, né? No Java, né? Eu já vi muito código que queria ter ordem, né? Que tinha esse order by no mapeamento, mas utilizavam a lista. Então você tinha o código desconectado da regra de negócio em si, né? Que você tinha uma lista que permitia elementos iguais, mas na verdade você não queria elementos iguais porque você tinha um critério de ordenação ali, né? E se o critério de ordenação batesse, supostamente a parada não deveria aceitar. Nos casos que eu vi, óbvio que você poderia ter uma lista que vem ordenada, só que aí o que acontece? Se você tem uma lista e se você tem, né, alguém que você quer manter um critério de ordenação e esse objeto e a classe desse objeto que vai estar nessa coleção não implementa comparable e você não utiliza uma coleção que utiliza, né, o método de comparação para ir ordenando, você tem um código que em memória ele não é consistente com o que deveria estar acontecendo na sua regra de negócio. E aí diminui a confiabilidade, obviamente, de execução, né? Beleza? Então, isso já foi. Agora tem um potencial problema aqui, né? Continuando a nossa verificação aqui, que é o problema de concorrência. Então, o que é que pode acontecer, né? Aqui. Imagina o seguinte, eu vou tentar simular aqui, né, utilizando breakpoint, beleza? Então, o que acontece? Eu vou vir aqui, ó, vamos ver aqui se eu vou conseguir mandar bem. Eu vou botar um breakpoint aqui, eu já estou em modo de debug. Então, deixa eu trocar aqui para o modo de debug.
Na verdade, antes de trocar para o modo de debug, eu vou só dar um sysout aqui e forçar um reload aqui, né? Para a parada recarregar do jeitinho que a gente precisa para a gente limpar o banco, já que nosso banco está em memória. Eu quero tentar simular a concorrência, né? O que acontece? Imagina que tem duas pessoas pedindo empréstimo da mesma instância, né? do mesmo exemplar, ali ao mesmo tempo. E como a gente está mexendo, né? No mesmo, você tem um recurso compartilhado, que é o exemplar, e duas instâncias querendo buscar. Se a gente passar pelas camadas de proteção inicial, que são as validações ali de borda, né, e por todas as programações defensivas que a gente fez, né, a gente colocou, né, está disponível lá dentro de cada um dos construtores e por aí vai, dos métodos e tal, mas se passar por tudo aquilo, a gente pode sim ter o mesmo exemplar sendo emprestado para dois usuários, né, ou para o mesmo usuário. Vou botar aqui para o mesmo usuário, nesse caso, sendo que não poderia. Então, deixa eu fazer isso aqui para você. Ó. Vou botar aqui um breakpoint. Então, meti aqui um breakpoint e vou criar um novo livro. Então, criei aqui um novo livro. Vou criar uma nova instância desse livro. Agora eu vou criar um novo pesquisador. Então, criei um novo pesquisador de ID 1. E vou criar aqui, né, para ficar mais correto, um novo pesquisador de ID 2. Vou vir aqui e vou solicitar o empréstimo do usuário de ID 1 para o livro de ID 1. Ah, desculpa, deixa eu só trocar aqui, né, para vir para o Insônia. Então, eu estou com dois pesquisadores e um livro com uma instância. Então, eu vou vir aqui e vou dar um send. Dei aqui o send. Ele não caiu no meu breakpoint, né? Então, calma aí que talvez eu não tenha subido aqui, né, em modo de debug. Segura aí que eu vou dar só uma pausinha para subir aqui em modo de debug. Beleza, agora tá aqui em modo de debug, né? Você tá vendo aqui que ele tá segurando. E se a gente vier aqui, né, eu tô aqui na tela de debug. Beleza? Agora eu vou voltar aqui pro Insônia e vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui, né, e abrir outra requisição. Só que agora é o usuário 2 que quer pegar aqui. Então ele vai também entrar em modo de debug. Tá executando, então eu estou literalmente com requisições concorrentes agora. Então eu vou chegar aqui no código e liberar um. Eu liberei aqui, ó, o primeiro. Beleza? E vou liberar agora o segundo. E ele fez. Como você acabou de ver. Por que ele fez? Porque eu tenho um recurso compartilhado, que é o exemplar. Coloquei dois acessos simultâneos, né? Então, simulei dois usuários, duas requisições, perdão, aí, né, que podem vir de um usuário ser humano, de uma aplicação cliente. Eu tinha várias proteções nas minhas bordas. Então, passou pela borda externa, né? Tá disponível para empréstimo? Tá, porque o empréstimo ainda não foi, né? Porque eu tenho duas instâncias, lembrando, né? Eu fui no banco de dados, carreguei o mesmo objeto, né, só que eu estou com duas instâncias, perdão, carreguei dois objetos daquela classe na memória. Então eu estou com dois objetos do tipo instância que referenciam, né, o mesmo ID do banco de dados, é o mesmo exemplar do livro. E aí, como nenhum empréstimo não foi carregado naquele momento, então ele fez a verificação da borda mais externa. Está disponível para empréstimo? Tá. Quando eu fui criar o empréstimo, quando eu chamei o método, né, só para lembrar aqui as proteções todas que a gente tem. Passou pela borda externa, aí aqui dentro do toModel, eu verifico, né, se o usuário se o tempo está válido e tal. Aí eu venho aqui, tem um cria empréstimo. Aí eu vejo aqui, ó, a instância está disponível para empréstimo, ou seja, eu faço uma programação defensiva, né? Está disponível? Tá, né? Porque nenhuma das duas, essa instância que está aqui carregada na memória e a outra instância também está carregada na memória, em cada uma das requisições, elas não têm nenhum empréstimo ainda ali junto com elas. Então, beleza. Aí eu vou e dou new no empréstimo. Aí aqui eu tenho que a instância aceita o usuário e eu poderia aqui, né, tem uma coisa que eu não fiz, que eu poderia ter feito essa instância está disponível para empréstimo, eu poderia ter colocado aqui no new empréstimo de novo. Esqueci. Beleza? Mas mesmo assim ia passar. Por quê? Porque os dois objetos do tipo instância que referenciam o mesmo exemplar cadastrado no banco de dados não estão com empréstimos relacionados. Então ia passar por isso tudo
E aí passou, e como você viu aí, funcionou. Ou seja, funcionou errado. Beleza? E o pior, né? Talvez, aí a depender, né? Você nem perceberia que funcionou errado. Só ia perceber o quê? Quando o usuário fosse, sei lá, né? Você ia dizer que ia mandar os livros aí para a casa da pessoa porque ela tinha pedido emprestado, ou algo do gênero, ou ia ficar disponível para ser retirado na biblioteca e tal, e alguém ia dar uma viagem de balde, né? Como a gente fala aqui em Salvador, que é quando você anda, e quando chega, deu ruim, né? A sua caminhada aí, né? Não serviu para o propósito que era, para o propósito inicial. Então, como que você vai resolver isso daí, né? Quando você tem algum recurso compartilhado e você quer alterar aquele recurso compartilhado, no nosso caso aqui a gente quer, né, saber que que esse exemplar, que essa instância já foi emprestado. De alguma forma você vai precisar, pelo menos até onde eu conheço, de mecanismos de proteção de acesso concorrente, de alguma forma você vai precisar ou não ter alteração, né? Então você pode dizer que a instância seria imutável, mas nesse caso ela é mutável, porque você gera empréstimos em cima. Eu estou no playground aqui do prédio, tá, gente? Então pode ser que tenha barulhos mesmo. Então, essa instância, na verdade, é mutável, porque você gera empréstimos sobre ela, né? E uma vez que você gerou um empréstimo sobre aquele exemplar, o outro empréstimo não pode ser gerado. Então, você tem uma alteração que depende de um estado anterior. Então, você não tem mais o lance do imutável, porque você tem um registro do banco de dados sendo de alguma forma alterado. Então, dado que o troço é mutável, você precisa de um mecanismo para sincronizar o acesso. Tem que ser o acesso enfileirado, né? Um depois do outro. E alguém tem que fazer esse algoritmo para você. Você pode, aí você tem N maneiras de fazer, né? Por exemplo, uma solução do mundo, pensando na linguagem de programação em si e nas bibliotecas e frameworks, no nível da sua aplicação, uma das soluções que a galera utiliza aí, por exemplo, que eu já vi utilizando, é o mecanismo de atores, né? Então, no mecanismo de atores, você tem um objeto na memória que vai recebendo as mensagens e aquela mensagem é processada uma depois da outra, justamente para você ter, né, a concorrência controlada naquele recurso, naquele ator que pode ter um recurso compartilhado se aquele recurso for em memória ou se apenas ele tiver acesso ao recurso compartilhado. Tem uma palavra reservada aí do Java muito antiga que é o synchronized, que você pode fazer, né, blocar o acesso a um determinado método, né? Você tem várias instâncias que elas compartilham aquele método que está numa classe e você pode querer sincronizar o acesso. Mas de todos os locais, e aí você pode utilizar, por exemplo, algum sistema de mensageria, criar uma fila que só vai ter um consumidor para aquela fila, que se você tiver mais de um consumidor para aquela fila, você vai ter dois caras consumindo mensagens diferentes, que nesse caso são mensagens diferentes, que são solicitações de empréstimos diferentes, eu não resolveria. Você teria um consumidor para a fila, e aí é um depois do outro, e o próximo consumidor veria, né, uma situação diferente quando fosse carregar a referência daquele exemplar do banco de dados e por aí vai. Ou você tem o recurso compartilhado de fato aqui nesse código é o registro do banco de dados. Então você pode delegar isso para o banco de dados, que de todas as entidades que eu expliquei para você aqui agora, na minha humilde opinião, o banco de dados é o software mais confiável que está rodando nesse sistema. Eu confio mais no código que está escrito no banco de dados do que no meu código, e eu confio, como consequência, eu confio mais nos programadores que programaram o banco de dados do que em mim, e como consequência eu confio mais no sistema do banco de dados do que no meu. Então, ao invés de eu ficar tentando fazer uma solução mágica aqui, eu vou delegar isso para o banco de dados. E aí eu vou ter que fazer algumas alterações no código para que isso funcione. Vamos lá. Então é o seguinte, ó. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou ver aqui no meu banco de dados, aqui no meu código, né? Eu vou fazer o seguinte. Aqui agora, ó, na minha instância, eu vou criar um atributo aqui, que eu vou botar o int, podia ser long, que é a versão. E vou anotar com @version.
O que é que significa esse @version? O próprio Hibernate, e hoje em dia está especificado na JPA também, tem um mecanismo para controle de concorrência que ele chama aqui, né, por sinal, né, existiria uma outra forma ali de fazer, que era o lock que a gente chama de lock pessimista, que você poderia, né, enquanto você está fazendo um update, vamos supor, no banco de dados, você trava qualquer select sobre aquele registro que está sendo atualizado. Só que isso gera gargalo ali, né, se você tiver múltiplas aquisições e tudo mais. Só que tem um outro tipo de lock, que é o lock otimista, que é o quê? Você supõe que nunca vai ter problema de concorrência. Então aqui, né, fazendo uma analogia tosca, era como se você fosse num banheiro compartilhado do seu prédio, do andar, aí onde você está, ou algo do gênero, tem uma trinca no banheiro e você decide não passar a trinca no banheiro. Você supõe que ninguém nunca vai entrar no banheiro quando você estiver utilizando. E se alguém entrar, deu ruim, né? A mesma coisa vai ser aqui. A gente vai supor que não vai ter, né, acesso concorrente para pedir empréstimo de um determinado exemplar, né, de uma determinada instância de um livro aí. Mas se acontecer, a gente quer se precaver. Como que a gente vai fazer? Quando você bota esse @version, você vai forçar sempre uma atualização do objeto instância quando esse objeto tiver um novo empréstimo aí para ele. Quando isso acontecer, o que é que o Hibernate faz? O Hibernate lá por debaixo do pano, quando for fazer o update, ele vai fazer um update assim, ó. Update na instância set versão igual versão mais 1, where versão igual à versão atual. Então o que acontece? Se você carrega duas instâncias, dois objetos do tipo instância diferente com versão 1, beleza? E aí quando você vai pegar o empréstimo, a gente vai atualizar os dois para a versão 2. Só que na hora que for dar o update, o banco vai fazer o controle de concorrência ali para você, né? É um update depois do outro. Então o que acontece? No primeiro update que tiver where versão igual a 2, where versão, perdão, igual a 1, ele vai retornar o registro que foi alterado, porque a versão agora é 2. Só que aí no segundo update, quando ele for fazer o where versão igual a 1, aí já não vai retornar nenhum registro, porque não tem mais uma versão igual a 1. Então aqui você tem, né, uma solução melhor para tratar o seu lock aí. E aí talvez Rafael Ponte faça um comentário aqui nesse vídeo, dizendo que tem uma solução melhor ainda para fazer talvez o controle de concorrência. Eu fico confortável de usar o version do Hibernate porque eu acho que ele mata a maioria dos problemas aí, né? Em determinado momento da linha do tempo, né, prezando pela transparência aqui, quando eu fui olhar o código do Hibernate, eu tinha entendido que o Hibernate fazia um select antes do update. Só que aí, numa sessão de conversa com o Alexandre Aquiles, ele botou o log lá e realmente no log do Hibernate tem esse update. Então eu fiquei mais confortável. Por mais que foi difícil, a gente nem chegou nesse ponto, né, de conseguir traquear dentro do código do Hibernate o exato momento que ele gera esse update espertão aí, né? Mas aqui é uma solução que no final, só para deixar claro, na minha opinião, é a melhor solução, que é delego o tratamento da concorrência para o recurso compartilhado de fato, que é o registro do banco de dados. E o banco de dados é o melhor para tratar isso. Vamos ver agora aqui, né? Tem que fazer outras alterações no código aqui também agora, que é o seguinte. Aqui ó, no livro, quando eu agora crio o empréstimo, além de adicionar o empréstimo, eu vou dar um terminate aqui rapidão, depois eu volto aqui em modo de debug. Além de adicionar o empréstimo, eu tenho que vir agora aqui, né, e fazer algo mais ou menos assim, ó. Instância selecionada, ponto, sei lá, atualiza versão. Então, eu tenho que adicionar né, o empréstimo nessa instância e atualizar a versão. E aqui tem um smelzinho de código, né? Se você tem duas operações de alteração aqui, né, numa mesma referência, é um cheiro forte que talvez isso seja uma operação só. Então,
Aqui é mais uma parte do design de código, não necessariamente linkada com o CDD. Por quê? Porque dado a métrica que nós utilizamos, a nossa métrica não considera invocação de método como ponto de dificuldade de entendimento no código. Então, poderia considerar, poderia ter outra métrica que considerasse isso daqui contaria, né? É o que eu falo com vocês, em algum momento a gente vai ter um pool de métricas interessantes aí que você vai poder utilizar para o seu projeto. Aqui não, então aqui é mais no feeling e seguindo ali, né, os pilares do IDADEV eficiente. O que é que eu vou fazer aqui agora? Criar o empréstimo, eu vou delegar para a instância. Ó. Então, instância selecionada, ponta, cria empréstimo. E agora, né, eu quando crio o empréstimo, eu preciso passar aqui o usuário e preciso passar também, né, o tempo. Esse código aqui vai para cá e continua contando 1, porque isso aqui vai me retornar o empréstimo. Vou criar o empréstimo aqui. Agora eu vou trazer esse código para cá. Eu agora não preciso mais, né, do método adiciona, porque eu faço agora dis.empréstimos.add empréstimo. Tenho que fazer a asserção aqui, né? Então, fiz aqui essa asserção. Pam, 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 né? Aqui eu vou só chamar de adicionou. Poderia fazer o inline aqui também dentro do state e tal, não tem problema nenhum. E aqui agora eu faço o quê? Dis.versão mais e retorno o empréstimo. Pum. Retornei o empréstimo. Aqui, inclusive, posso, né, fazer também a verificação aqui, né, mais uma defesa, que é o state disponível para empréstimo. Não criamos empréstimos de instâncias que não estão disponíveis. Então, percebe que eu estou me defendendo, né? Tudo que eu posso fazer aqui na memória, eu estou fazendo. Estou colocando todos os mecanismos de defesa para pegar o erro o mais cedo possível. Mas, se tiver acesso concorrente, eu estou querendo me proteger. Então, eu vim aqui agora, ó, atualizei essa minha instância. Aqui, né, na hora que eu vou criar o empréstimo, agora eu passo o dis como argumento. Beleza? Estou juntando, então, né, comportamento e estado. Então, eu venho aqui, né, verifico, crio o empréstimo, adiciono, me defendo aqui e atualizo a minha versão, né? Só para deixar claro, eu não, nesse ponto da minha vida, tudo eu posso mudar de ideia, mas nesse ponto da minha vida, eu não pratico aquele código que ou o seu código cria coisas ou lê coisas e tal. Eu tenho um método, eu posso fazer o que eu quiser naquele método e tudo mais. Aqui eu estou criando o empréstimo. Seria muito legal se a gente conseguisse, né, de alguma forma, informar que eu criei empréstimo altera a referência. E dá pra gente fazer isso com metadado ou algo do gênero, talvez num outro vídeo, né, que isso aqui é uma dica para quem está chamando. Ele cria empréstimo, ele só cria um empréstimo, ou ele cria um empréstimo e faz alguma alteração? Ele cria um empréstimo e faz alteração. Posso deixar dica? Posso. Posso criar em algum momento um annotation que chama, sei lá, modifiable ou algo do gênero para deixar claro para quem está chamando isso que aqui retorna, faz uma alteração. Beleza? Então, tá bom aqui. Vim aqui, né? Ele agora, com instância selecionada, cria um empréstimo, percebe, né? Ó, a repetição das chamadas, ó. Tá disponível para empréstimo? Tá disponível para empréstimo? Porque esse método não sabe que está sendo chamado, perdão, né? Esse método aqui, ó, cria empréstimo, não sabe que está sendo chamado aqui do cria empréstimo do livro. Você não tem isso. Então, eles se defendem de maneira, né, isolada. Aí, vamos agora tentar fazer o mesmo exemplo para ver o que vai acontecer. Só um segundinho que eu vou reiniciar aqui, eu vou subir aqui o servidor em modo de debug. Vamos lá agora, né? Deixei tudo posicionado exatamente igual. Criei um livro, uma instância, 2 pesquisadores. A gente vai tentar fazer agora aqui
a parada concorrente. Vamos lá, ó. Vou dar um send. Aqui, ó, ele travou aqui no primeiro. Beleza? Vou chegar aqui agora, pedir um outro empréstimo. Ele travou no segundo, então só para você ver aqui, ó, tá travado aqui, né? Tá dois executando. Aí agora eu vou vir aqui, perdão, vou liberar um. Quando eu liberei um, alguém aqui, ó, o primeiro já voltou. Então tô aqui no segundo e eu agora vou liberar o segundo. Liberei o segundo e agora deixa eu voltar aqui, né? Já dei um exception, deixa eu voltar aqui para você. Deixa eu me puxar para cá, aqui, né? Para você ver, ó. Deu erro 500, óbvio que eu poderia ter mapeado, né? Esse erro 500 e tudo mais, mas deu erro 500, aqui tá dando o retorno padrão do Spring MVC quando dá pau, né? E ele tá aqui, ó. Ó a mensagem que deu, ó. Object of class. Essa música aqui tá rolando, é que eu tô aqui no playground do prédio. Object of class, instância, with identifier 1, optimist locking failed. Nested exception is row was updated or deleted by another transaction. Beleza? Então, de fato, a gente conseguiu agora, né, se proteger. E lembrando, esse caso aqui, o lock otimista, como a gente configurou, esse é uma situação esperada no nosso código. A gente não, né, pelo menos nesse momento da nossa vida, a gente não faria uma intervenção humana quando essa exception popasse lá no nosso mecanismo, né, de observação, né, de monitoramento de problemas aí. Simplesmente por quê? Porque aconteceu uma coisa que a gente se preparou para acontecer. Pode ser que tenha problema que dê alguma situação de concorrência, e se der, o nosso código não vai funcionar, né, de maneira equivocada. Ele vai manter o requisito dele de confiabilidade. Ele simplesmente vai, se a gente fosse mapear aqui, né, o problema, a gente avisaria assim, olha, aconteceu um problema na sua requisição, por favor, faça de novo. Tão simples quanto isso. Quando você fosse traduzir este problema para o status aí, né, equivalente do mundo HTTP. Eu nem sei qual seria o status equivalente, eu não sei se a gente manda um 500 mesmo ou se tem outro que seja mais interessante. A gente mandaria isso com essa mensagem, olha, aconteceu um problema, pedimos que você faça novamente. E vamos que vamos, beleza? Agora você teria que ficar atento ao quê? Se isso acontecer o tempo inteiro, será que aí tem alguma proteção que você está deixando de fazer? E você tem que tomar cuidado para não engolir essa exception, porque se você engolir essa exception, a transação, eu vou voltar nisso, talvez em outro vídeo, que Alexandre, eu tive uma sessão com o Alexandre, e ele pegou esse erro. Quando você engole essa exception, o próprio Hibernate, provavelmente essa ou qualquer outra constraint que fale, marca a sua transação como não podendo dar commit nela. Então, se você continuasse o fluxo, daria um exception mais para frente, né? Se fosse dar um commit de verdade, que é um outro assunto. Mas aqui a gente matou, né, o que precisava para esse vídeo, que era lidar com a consistência do código, no sentido de, se eu tenho um exemplar com um novo empréstimo, agora eu preciso botar na memória esse empréstimo no exemplar, mantendo a ordem. A gente se defendeu várias vezes e também a gente teve que lidar com o problema de concorrência. Beleza? Era isso que eu tinha para falar para você hoje. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder para você. Tá bom? Mas era isso. Tchau.